Vamos aprender agora um recurso que ele é muito útil quando nós precisamos criar ou armazenar listas de informações dentro de uma variável. A primeira coisa que a gente pode fazer, que talvez você fale assim, bom, imagine que eu quero criar uma lista de todos os times que compõem a Série A do Brasileirão. E aí você iria começar como? Você poderia começar aqui colocando o nome do time. Então vamos lá, uma variável chamada Flamengo, melhor time do Brasil, e aí você digia Flamengo. Próximo time, Corinthians. E aí vai digitar aqui Corinthians. É assim, deixa isso. Depois você vem Palmeiras. Outra vez. São Paulo. Santos. E assim sucessivamente. Aí vai criar aí uma infinidade. Como são 20 times, então você criaria 20 variáveis. Existe uma forma fácil de você fazer esse tipo de armazenamento e você buscar a informação sem precisar especificamente ficar criando variáveis e definindo os valores dessa variável. Isso nós chamamos, para resolver esse problema, nós chamamos isso de array. O que é um array? Bom, na teoria, assim, bem a grosso modo, array é nada mais nada menos que a criação de uma lista ordenada onde vai conter alguns itens dentro de uma simples variável. E como que eu crio um array? Para criar um array, substituir tudo isso aqui, ó. Por exemplo, nós criaríamos apenas uma variável. E esse nome de variável eu criaria times série A. Igual. Abre chaves, colchete. Chaves. Agora eu estou entendendo, toda hora eu confundo esse negócio de chave com colchete. Ok. E dentro dos colchetes, você colocaria o nome dos times da Série A. Sempre entre aspas, ou aspas simples, ou aspas duplas. E aí você vem aqui e escreve Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, quem mais tem lá? Internacional e o meu Goiás de coração. Então o que eu fiz? Eu criei uma simples variável com o nome time Série A, abri um colchete e dentro do colchete eu coloquei todos os times da Série A. Lógico que eu coloquei só até o Goiás, não existe mais. Eu economizei no sentido de ficar criando variáveis. O que necessariamente essa variável aqui representa agora? Ela representa um array, onde dentro desse array existe aqui uma lista. E essa lista, ela também tem uma ordenação, ou seja, ela tem uma sequência. Na linguagem de programação, a gente chama de indexação, ela começa sempre do zero. Então, se eu quero saber aqui qual que é a sequência certa, qual que é o índice de cada uma delas, eu posso usar o meu comando chamado vardup, que ele vai fazer uma lista disso tudo e vai mostrar para mim os nomes e o índice de cada uma dessa lista. Então, eu vou colocar times, Série A, vou salvar e vamos executar. Olha só. Então, dentro do meu array time Série A, eu tenho aqui, ó, tá vendo o índice? Ele começa do 0 e vai até o 6. Então, na realidade, são 7 listas. Mas na indexação, ela começa do 0 e assim sucessivamente. Então, toda a indexação do PHP começa do 0. Então, se eu quiser saber aqui qual que é o time do Palmeiras, eu me referencio a que índice? Eu vou referenciar ao 2. Se eu quiser saber do Goiás, vou referenciar ao 6. Como que eu faço isso então? Volto aqui para o meu código. Eu vou deixar esse vardup aí. Vou dar um eco. E aí eu vou colocar time que escolhi. 2 pontos, passo. Vou colocar a variável time Série A.
abro e fecho colchetes novamente, e dentro do colchete eu coloco o nome e o número do índice. Ok? Se você não quiser contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já te mostrei como que faz. Eu vou olhar aqui. Então é o número 6. Eu venho com o meu código e coloco o número 6. Ponto e vírgula. Salvo. Executo o código e está aqui, ó. Time que escolhi, Goiás. Por quê? Eu me reparei, eu fiz a minha referência ao índice. Então, o índice 6 é igual a Goiás. Então, essa é a forma fácil de nós criarmos uma lista, criarmos uma variável contendo uma lista de elementos. Muito mais fácil do que se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Porque aqui eu teria que criar variável por variável, uma por uma, para eu poder saber me referenciar. Com essa informação, eu consigo ter o mesmo resultado. E se eu quisesse, imagine, né, de alguma forma, eu quiser acrescentar mais times aqui à minha variável série A. Bom, tem duas formas que eu posso fazer isso. Eu posso usar uma outra variável, eu vou criar aqui, ó, times série A, vai ser igual. Existe um comandinho chamado array_merge, aonde eu coloco o array que eu estou querendo acrescentar, time série A, e dentro dela eu crio um outro array. E aqui dentro eu coloco os outros times. Então, imagine que eu quero acrescentar aqui eu coloquei Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Goiás, e tem outros times da série A, que é o caso do Cuiabá. Então, eu vou colocar Cuiabá. Vou salvar. Vou executar. Aconteceu alguma coisa? Nadinha. Por que não aconteceu nada? Porque eu acrescentei antes de eu mostrar a lista. Se eu quiser saber depois, eu vou vir aqui, vou colocar de cá, vou salvar, vamos executar. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Eu tinha um array inicial que só tinha uma lista de 6 elementos. Depois eu acrescentei mais um elemento chamado Cuiabá. Não é nem Cuiabá, é Cuiabá. E agora, mas ele mudou a sequência do array? Não, ele não mudou. Ele só fez um acréscimo da informação e criou mais um elemento aqui dentro, que agora é o índice número 7. Tem outra forma de eu abreviar isso sem eu precisar fazer um array_merge ou algo parecido? Existe também. Deixa eu só Cuiabá. Isso. Existe sim. Existe um outro recurso que eu posso utilizar da seguinte maneira. Time série A. Ou melhor, vai ser igual. Eu vou abrir novamente o colchete, colocar 3 pontinhos, e aí aqui eu coloco a variável que contém o meu array, vírgula, e novamente eu abro aspas, e coloco o time que está aqui dentro, que é o Juventude. Inclusive está na zona de rebaixamento desse ano. Salvo. Vou mostrar novamente, vou dar um guarda-up. Eu não vou mudar aqui que o meu time ainda é o Goiás. Executo. Veja o que aconteceu agora. Eu tenho o meu array inicial, que tem 6 elementos, uma lista de 6 times. Depois eu usei o array_merge para acrescentar mais um, que é o Cuiabá, passou para 7. E agora eu usei um outro comandinho, que é os 3 pontinhos, que ele acrescentou mais um time à minha variável time série A. E o meu elemento, ou seja, o meu índice inicial, que é o meu time, que é o Goiás, continua com 6. Então ele foi um acréscimo dentro do meu array. Então se você não quiser usar esse comando, array_merge, e quiser usar esse comando aqui, ó, eu acho esse aqui até mais bonito, né? Fica um código mais limpo. E detalhe, se alguém olhar o seu código e ele não souber para que servem esses 3 pontinhos aqui dentro, então ele vai ter sérios problemas, porque ele vai ficar tentando descobrir para que isso, qual é a finalidade desses 3 pontinhos antes, e ele vai entrar na internet, vai vasculhar a internet inteira e provavelmente não vai descobrir. Então você vai ter uma forma bem interessante de você criar um código sofisticado e também atualizado. Ok? Então o que nós fizemos?
Qual era a finalidade disso tudo? A finalidade era nós ensinar para você como que cria uma variável e como faz essa variável virar um array. Ah, mas você colocou aqui dentro do array merge, você colocou array aqui dentro. Sim, eu posso criar um array tanto com colchete apenas dessa forma, ou escrever o nome, né, do comando ou da função array, tirando o colchete e colocando entre parênteses. É a mesma coisa, não muda nada. Eu acho assim mais bonito, né, mais agradável e um visual mais interessante. Então você aprendeu a criar um array, você aprendeu a como listar o array para verificar qual que é o índice de cada uma das listas. Também você aprendeu aqui como acrescentar um outro item ao array usando o array merge. Depois você aprendeu também uma outra forma mais sofisticada e mais atualizada de acrescentar mais um item no seu array sem precisar usar o array merge, que facilita e fica muito mais bonito e mais elegante.